Olá pessoal, tudo bem? Uma alegria encontrar vocês aqui mais uma vez. Hoje nós vamos continuar a terceira parte da nossa aula sobre as interpretações do Brasil e a construção da identidade nacional. E hoje nós vamos falar da sociologia da modernização, a questão que vai ressaltar a maneira, o projeto de modernização que o Brasil utilizou nessa transição, né, do Brasil imperial para a República, né? E todo como que se estruturou esse processo de modernização. Então, a modernização no Brasil, ela teve forte influência dos Estados Unidos e da Europa, né? Como quase tudo, como quase tudo que acontece no Brasil, há uma forte influência daquilo que vem dos Estados Unidos e da Europa. Então, como os Estados Unidos e a Europa sempre foram os modelos de modernidade, e aquilo que eles tomaram como providência direta passou a ser o foco também direto de comparação para o Brasil em relação àquilo que se deveria fazer, né? Então, os focos de comparação, eles são os níveis de democratização, a urbanização, a industrialização. E aqui em especial no Brasil, nós sempre fomos de uma maneira assim muito dura, né, com bastante veemência, se pensou e se adotou no Brasil um modelo de modernização ou de desenvolvimento que passasse necessariamente pela industrialização. Achava que bastava industrializar, que efetivamente todos os outros problemas se resolveriam, né? Assim como nessa nova onda atual, né, no Brasil, achava-se que armar a população, achava que dar um revólver para cada um ia resolver todos os problemas estruturais que o Brasil tem, né? E eu espero que assim como constataram, né, lá atrás, na década de 20, sobretudo 30, que isso ficou evidente, né? Na década de 30, que não bastava só industrializar. Eu espero que hoje também esteja claro para todo mundo que não basta armar, que não basta colocar arma de fogo e liberar arma de fogo e munição, que nós vamos resolver todos os problemas estruturais, porque não resolveu nem mesmo da segurança pública. Quem dirá resolver então o problema do SUS, o problema da educação, o problema da infraestrutura, né? Problemas ligados ao mercado, né? Então, quer dizer, um projeto de modernização, ele tem que necessariamente investir em algumas linhas circunstanciais de desenvolvimento, né? Entre eles está o processo educacional, entre eles está, sim, a questão da democratização, que lá na década de 20, de 30, passou a ser algo, pelo menos, questionável, não é? Apesar de a gente saber, né, que o Brasil passou aí por dois governos do Getúlio Vargas, que eram governos conservadores, né, típico também de uma ditadura. Mas já se ressaltava que era necessária a democratização para que as instituições pudessem assumir o seu papel, para que o processo de democratização também pudesse fomentar o desenvolvimento intelectual, a clareza de ideias, o debate e a discussão como plataforma de crescimento racional, o planejamento estratégico, tudo isso fazem parte dos processos de democratização, e é por isso que é tão importante a gente ressaltar o papel das democracias, por mais que as democracias tenham falhas, porque as democracias são construídas por seres humanos, é natural que elas tenham falhas. É natural que o processo democrático, sobretudo para quem começou há tão pouco tempo a democracia, né, que a gente possa sofrer com alguns traumas e alguns problemas que a democracia também possui. Mas é lógico que todos esses problemas que a gente enfrenta para desenvolver e os problemas que se enfrenta para aplicar a democracia estão assim bastante distante dos problemas enfrentados por ditaduras, por fascismo, por nazismo, por conservadores, né, por regimes conservadores.
de toda maneira, por mais problemas que as democracias possuem, elas são infinitamente melhores do que regimes conservadores, ditatoriais, que fecham sistemas democráticos, que calam a voz das pessoas, onde as instituições não funcionam, a Constituição perde seu papel e as pessoas ficam subjugadas debaixo de um papel, de um poder extremamente violento, que tira das pessoas a sua sensibilidade, que tira das pessoas a racionalidade, que tira das pessoas, sobretudo, a capacidade de amor e de enxergar o outro como semelhante. Então, o processo de modernização brasileira ele passou por uma etapa, sempre copiando a Europa e os Estados Unidos, em que era necessário democratizar, urbanizar e desenvolver através da industrialização. Então, essas teorias da modernização, elas, por serem então criticadas, por possuírem uma perspectiva histórica, pressupõem então que elas não conseguiram assim demonstrar que o subdesenvolvimento é uma condição universal, uma etapa pela qual todas as sociedades, mesmo aquelas que hoje são evoluídas, passaram pelo subdesenvolvimento, Então, a modernidade estabelecida por esses padrões da cultura ocidental, elas vão revelar também que todas elas, mesmo o mundo ocidental, passou por falhas, passou por prejuízos. E é importante aqui eu também ressaltar que tanto os Estados Unidos quanto a Europa modernizaram e evoluíram às custas da exploração dos mundos que eles colonizaram, entre eles aqui o Brasil, a América Latina, É como se fosse então, como se essa história fosse aí uma espinha, uma espiral, uma ideia de evolução aplicada a essa construção histórica das sociedades e das civilizações, das quais a gente não pode fugir, porque elas são sempre referências para que a gente possa avaliar o passado, planejar o futuro. Então, as teorias da modernização pressupõem então dois tipos de sociedade. A sociedade moderna, que era aquela urbana, industrial, com uma vida efetivamente urbana, com processo de industrialização já arraigado, desenvolvido, construído, e aquela que era tradicional, que era rural, a latifundiária, a que adotava a monocultura como forma de exploração. E nós vamos ver que a monocultura, gente, ela tem alguns prejuízos, tanto para a economia quanto para a integração das pessoas, sobretudo os mais pobres e mais humildes, E também um problema ambiental. É um problema ambiental porque ela gera aí exploração do solo, ela vai retirar nutrientes do solo que mais tarde pode gerar desertificações. Como nós percebemos que a monocultura de cana no Nordeste brasileiro acabou desertificando o Nordeste brasileiro, nós vamos ter uma estrutura que os latifúndios impedem outros investimentos, sobretudo investimentos que vieram de fora. É importante ressaltar que o Brasil, em razão do seu conservadorismo, em razão do poder econômico que está concentrado nas mãos de poucos latifundiários, advindos aí do sistema de sesmarias, eles afastaram do Brasil muitos investimentos que acabaram indo para outros países aqui na América Latina, entre eles a própria Argentina. Quando nós vamos à Argentina, quando nós vamos em Buenos Aires, você vê como que a cidade é bonita, como que ela tem ali uma parte de desenvolvimento clássica, adotando inclusive a arquitetura europeia e tal. É exatamente porque num período em que o Brasil estava fechado nas mãos de poucos latifundiários, muitos dos investidores acabaram indo para outros países, entre eles a Argentina, o Chile, e por lá investiram, e o Brasil então perdeu muitos desses investimentos, exatamente em razão da força do latifúndio aqui. O latifúndio aqui no Brasil é considerado por muitos autores, como se fosse um verdadeiro celeiro. Celeiro é aquele galpão que existem nas fazendas, onde a gente guarda a galinha, guarda o porco, guarda o maquinário, Então, o Brasil se tornou um verdadeiro celeiro, de negros, de mestiços, um celeiro que misturava
mestiços, seres humanos mestiços desconsiderados pela Europa, desconsiderados pela administração aqui no Brasil, né? Esses mesmos mestiços eram considerados atrasados, chucros, né? Assim como os porcos, os animais, os cavalos, né? Os bois, não eram sequer considerados seres humanos. E é exatamente por fechar, por virar as costas para esse público, sobretudo para essa população mestiça, escrava, né, que foi duramente castigada durante todo o processo aqui de colonização no Brasil e que foram feitos escravos aqui no Brasil, sobretudo pelos portugueses. É exatamente por isso que nós amargamos um ranço de atraso, porque não se fez nada que pudesse resgatar a dignidade dessas pessoas, né? Essas pessoas sempre foram vistas como animais, sempre foram vistas como não civilizados, como bárbaros, como chucros, e o poder econômico e o afã, né, do dinheiro, do poder econômico centrado nas mãos desses grandes latifundiários, tiraram toda a possibilidade dos mais simples, dos mais humildes de serem integrados nessa sociedade. E boa parte desse modelo nós ainda temos conosco até os dias atuais, o que também impede um desenvolvimento mais rápido do Brasil, sobretudo a retirada de milhares de pessoas que ainda estão em condição de fome, de miséria e de desigualdade social, né? Essa realidade não é uma realidade que as pessoas gostam de discutir, não é uma realidade que os governantes olham com carinho para ela, e não é uma realidade que a própria população tem acesso até ela para que possa enxergar os malfeitos e as mazelas, né, que se fizeram com relação a esse processo, para que se possa hoje consertar, resgatar, modificar, né? Infelizmente, essas teorias de modernização, quando a gente fala, né, dessa modernização conservadora, nós vamos ver que até os dias atuais, sobretudo agora no atual governo, né, nós vamos ver aí o tio Sam, a imagem aí do agrobusiness, né, e exatamente todo o sistema, né, de agronegócio, todo o sistema de exploração econômica através, né, da agropecuária, que é importante, que é responsável por boa parte das exportações no Brasil, né? Mas que esse regime também no passado foi extremamente conservador, porque se entregou, né, o Brasil e parte do Brasil, do agronegócio no Brasil, nas mãos de multinacionais, nas mãos de grupos americanos interessados no domínio, né, no patrocínio e no controle desse negócio, elegendo, financiando e elegendo uma bancada ruralista, né, que acabaram construindo um projeto de desenvolvimento que não passa necessariamente pela inclusão dos mais pobres, pela inclusão desses mais simples, né? Então, a questão do acesso à renda, a questão da partilha das riquezas, que não é só dinheiro, né, gente? Riqueza é a produtividade, riqueza é o trabalho, riqueza é o meio ambiente, riqueza são os alimentos, né? Que você vê que uma parcela, né, dessa riqueza não chega às mãos de quem precisava também contar com ela. Então, esse modelo, né, de modernização conservadora adotado no Brasil, ela também responsabilizou, ela também é responsável, né, por um Brasil que hoje amarga índices de desigualdade grandes, que hoje amarga atrasos, né? E esses atrasos as pessoas não gostam de discutir, né? Vocês viram aí há pouco tempo a reunião ministerial em que o ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente estava dizendo de aproveitar o processo pandêmico para passar a boiada, ou seja, para aprovar as pautas ambientais que estão engavetadas há um bom tempo, porque são prejudiciais para o sistema, são prejudiciais para os ribeirinhos, são prejudiciais para seringueiros, para comunidades que exploram, né, essas regiões de floresta, os que vivem do babaçu, os que vivem, né, da produção da borracha, da seringueira, os que vivem da produção do açaí, né? Há ali na região amazônica diversas comunidades que sobrevivem da floresta, daquilo que a floresta produz de modo sustentável, né? Sem desmatar, sem cortar, sem gerar queimadas. E vocês viram então a ação, a fala, né, do ministro Ricardo Salles, demonstrando claramente a intenção dele em passar a boiada, quer dizer, em aprovar todas as pautas
que estão paradas exatamente porque são prejudiciais tanto para o Brasil quanto para o meio ambiente, quanto para a população, sobretudo os mais simples, né? E você vê então o interesse dessa bancada ruralista que coloca lá, né, um ministro que vai fazer exatamente esse papel de aprovar pautas exatamente que estão paradas porque não são pautas agradáveis do ponto de vista das questões humanas e ambientais, né? Com isso, eu não estou de maneira nenhuma condenando o agronegócio, eu não estou de maneira nenhuma falando que o agronegócio é responsável exclusivamente pelos prejuízos e problemas de maneira nenhuma. Eu estou aqui na condição técnica de um professor, explicando que a modernização brasileira passou por essa estrutura e que essa estrutura ainda está concentrada no Brasil. E ela hoje, não sozinha, mas ela hoje ainda impede que algumas políticas de inclusão, que algumas políticas, né, de fomento à renda, de desenvolvimento dos pequenos e médios produtores e agropecuaristas também possam crescer, também possam gerar riqueza e possam tirar essas pessoas de uma condição de hipossuficiência ou mesmo, né, gente, de dificuldade. O agronegócio, sobretudo o agrobusiness, nas mãos de grandes empresas, sobretudo multinacionais, eles têm interesses econômicos grandiosos, os quais não se combinam com interesses de populações mais baixas, ribeirinhas, de pessoas simples e humildes que precisam e vivem da floresta e que nessa condição são muito difíceis dessas pessoas terem acesso e continuarem, mesmo que de uma maneira precária, mas explorar o meio ambiente, explorar a agropecuária de uma maneira sustentável, que é o que se espera que todo o processo possa acontecer, né? Com uma redução do uso de agrotóxicos, com uma redução, né, da pecuária extensiva, sobretudo em áreas de reserva, né? Com a proteção ambiental, de reservas ambientais, mas sobretudo fomentando uma estrutura produtiva, né, para levar que essa produção seja fomentada em nível familiar, né, para que possa fornecer alimentos de nível municipal, né, alimentos para nível municipal nas cidades, e com isso gerar riqueza, gerar emprego, gerar produtividade, enquanto que a exportação através do agronegócio possa continuar acontecendo, enquanto que os pequenos possam efetivamente produzir para alimentar o mercado interno, né? Isso é uma estrutura que é muito viável, que em outros países na Europa, né, fizeram e fazem dessa maneira, e que também nós poderíamos fazer aqui com naturalidade, né? Sem os interesses econômicos sobrepondo aos interesses humanos, que é o que tanto importa, né, para nós dentro dessa linha que nós estamos estudando e tratando nas nossas aulas, né, dessa temática. Então, a modernização conservadora e a alta, né, de desigualdade social, o Brasil desenvolveu um modelo de desenvolvimento através dos latifúndios, concentraram riqueza, utilizaram a mão de obra escrava, né? E isso vai gerar desigualdade, gente. O que as pessoas talvez ainda não compreenderam claramente é que quando alguns poucos têm desenvolvimento e têm riqueza e dinheiro, você vai ter uma grande quantidade de pessoas que não têm acesso a ele. Você vai ter uma grande quantidade de pessoas que vão viver numa condição de fome, de miséria, né? Numa precarização da sua estrutura social. Então, quanto mais a gente consegue incluir, quanto mais você consegue fomentar a riqueza, a renda, a produtividade, quanto mais se consegue gerar políticas públicas para que as pessoas também possam crescer, produzir, gerar riqueza, dinheiro circulando, o Brasil como um todo vai crescer, né? Ele vai gerar riqueza para todos. Então, todos os profissionais liberais, o agropecuário, o agronegócio em si, o sistema público, o sistema privado, quer dizer, toda a estrutura social, ela vai fomentar dinheiro, riqueza, dinheiro circulando, os mercados internos serão aquecidos e, naturalmente, o Brasil vai desenvolver. Ele vai gerar desenvolvimento para todas as classes sociais, né? Enquanto que
nesse modelo de modernização conservadora adotado aqui no Brasil, nós vamos ver que o atraso ele foi cada vez mais acirrado exatamente pela desigualdade daqueles que não tinham renda, dos que passavam fome, dos que não podiam estudar, daqueles que não tinham formação educacional e de uns poucos que concentravam toda a riqueza, de uns poucos que concentrava terra, de uns poucos que pegava todos os recursos e que manipulava a política ao seu bel prazer. O Brasil viveu essa estrutura no passado e é exatamente essa estrutura de exploração e concentração de riqueza nas mãos de poucos que vai gerar ainda mais fome, miséria, que vai gerar classes que não conseguem se desenvolver e um atraso ainda maior e uma estrutura de precarização da vida social que vai atrasar o Brasil, que atrasou, no caso o Brasil por muitos anos dentro desse processo de desenvolvimento, desenvolvimento esse que até hoje nós ainda não conseguimos completar, não é? Então, quando você vê de um lado, olha, a favela de Paraisópolis, em São Paulo, do outro lado você tem o Morumbi, separados por um muro, né? Repare bem aqui, gente, a sacada do condomínio, do apartamento, olha, as piscinas, que vem aqui numa espiral, de um modo em que o sol não tampe a piscina do outro, né? Então ela já vem de uma maneira como se fosse um carteado de baralho para que o sol não tampe a piscina do outro. Então você vê que estrutura de riqueza comparada do outro lado, com a estrutura de pobreza, Então a fome, a miséria, gente, a desigualdade, uma modernização conservadora gera e gerou uma alta desigualdade social. Desigualdade essa que está aí estampada. Basta a gente olhar, basta a gente viajar, basta a gente observar a nossa volta, que nós vamos ver as desigualdades e os reflexos e os impactos que essa desigualdade causa para o Brasil como um todo, É um tema que não é discutido, é um tema que, quando é discutido, é logo apontado que é coisa de esquerdista, de comunista, de socialista, para que as pessoas não discutam o tema, e enquanto isso fica confortável para quem concentra suas riquezas, para um país que não apresenta medidas de controle dessa desigualdade, em que a segregação urbana ela é gritante, marcante, como nessa cena aí que vocês estão vendo, condomínios de luxo separados por um muro da grande desigualdade, da grande pobreza, da miséria, da fome, que nós vamos ter do outro lado do muro, que aqui no caso é a favela, a comunidade Paraisópolis em São Paulo, Então a desigualdade ela está estampada, os números revelam a desigualdade. E quando a gente tem cada vez mais, o Brasil é um dos países que mais concentra, tem a concentração de renda, Quando você tem uma concentração de riqueza nas mãos de poucas famílias, você vai perceber que a desigualdade vai ser gritante e os impactos que essa desigualdade vai trazer para o Brasil, vai trazer como consequência para todos nós, para toda a população, Quando você vive um processo de pandemia, quando o que nós estamos vivendo, você vai ver como que a desigualdade ela é gritante nesses momentos, A desigualdade social impactada diante da pandemia, você vai demonstrar para nós a quantidade, como que o reflexo para as camadas populares, para as pessoas mais pobres, sobretudo para a classe trabalhadora, ele é muito maior do que os impactos sofridos pela elite, pelas classes sociais mais altas, Exatamente pela necessidade de ter que trabalhar, exatamente porque falta renda, exatamente porque o governo não acudiu e não acode à população, o pequeno empresário, o médio empresário, a classe trabalhadora, para que pudessem de fato ficar em casa, guardar o período certo para que o vírus pudesse diminuir o número de contágio, a proliferação rápida no Brasil. Não se fez em nenhum momento isso de forma plena e viável, como era a recomendação. Então, nós vamos ter agora estendido as consequências disso por mais tempo, porque nós vamos ter uma curva que a cada dia vai aumentar mais e vai matar mais pessoas, exatamente porque não se fizeram. Não se fizeram exatamente por conta de vários motivos, mas um deles é exatamente a necessidade de ter que trabalhar, a necessidade de ter que produzir, exatamente porque o governo foi omisso naquela que era a parte dele, de fazer o seu papel como outros países na Europa fizeram. Países, inclusive mais pobres que o Brasil, conseguiram controlar
e hoje já podem reabrir, né, com facilidade as suas portas. E, no entanto, nós aqui ainda vamos passar pelo alto da curva, que ainda vai ser, no que tudo indica, aí no mês de agosto, segundo os especialistas, né? Então, a modernização conservadora, ela vai traduzir esses elementos, tá, gente? O Oliveira Viana, eu citei ele na outra aula, ele é aquele que vai avaliar, né, esses laços, né, ele procurou avaliar os impasses, né, dessa sociedade de uma perspectiva histórica. Ele analisou os efeitos duradouros de uma estrutura fundiária, né, do latifúndio aqui concentrado no Brasil, baseado então nos grandes latifúndios, nas formas de pertencimento social em relação do povo, né, da população com o Estado, uma sociedade fragmentada, né, que as suas formas de solidariedade social se restringiam a laços privados, né, os interesses privados, em torno dos grandes proprietários rurais, né, com concomitantemente o baralhamento, né, entre o público e o privado, uma mistura entre o público e o privado, né. Durante muito tempo e até hoje, né, gente, a gente vê que as pessoas, sobretudo as grandes lideranças, né, elas vão confundir o público e o privado. Quantas vezes a gente vê o político utilizando da máquina pública para interesse privado? Quantas vezes a gente vê o político que assume o cargo como deputado, como senador, e ele vai utilizar do seu cargo político para garantir, né, riqueza ou para garantir vantagens, né, pessoais para ele, para o grupo, para uma determinada oligarquia, né? O público e o privado que se misturam, né? E que se desvalorizam. Então, defender uma nova orientação, né? Por parte do Estado, que deveria então adequar essas especificidades da sociedade brasileira, né? No interior então dos latifúndios, não se realizariam então essas relações sociais baseadas na noção de direito, né, a igualdade perante a lei, né, os latifúndios sempre entenderam e demonstraram que o grande latifundiário era o dono de tudo, era o grande prioritário de todas as riquezas e benesses, enquanto que a classe trabalhadora, que a classe operária, que essa classe do campo, né, o camponês era aquele subjugado, né, então não se desenvolveram e nem aprovaram leis capazes de garantir uma melhora na condição de vida dessa população camponesa, né? Então, diante desse diagnóstico, né, de insolidariedade, quer dizer, de não entender que o outro também precisava crescer, que o outro também precisava ter direito, que o outro também precisava ter investimentos nele para que a gente pudesse desenvolver como um todo, né? É a grande desigualdade que eu estava apontando para vocês. Você tem a concentração de riqueza e de direitos nas mãos de poucos, enquanto que a grande maioria está lá embaixo, né, desnivelada, passando fome, sem estudo, sem qualificação técnica, sem aprender uma profissão. Então era impossível o Brasil desenvolver numa desigualdade gritante dessa, né? Esse é o processo de solidariedade, exatamente pela falta de percepção das elites em olhar para baixo e ver o que elas fizeram com a grande camada populacional brasileira que não tinham acesso ao estudo, à renda, ao fomento daquilo que poderia melhorar a condição de vida de cada um deles, né? Então, um projeto, né, propõe um novo projeto para o país que procuraria dar, então, um sentido mais público à atuação do Estado, né? Deixar do Estado e dos interesses do Estado ser conjugado só com os interesses privados dessa elite dominante, daqueles que concentravam o latifúndio no Brasil. Durante muito tempo, a política e o interesse político e econômico atendeu a perspectiva do latifundiário, do que tinha dinheiro, de quem concentrava a riqueza, de quem explorava a grande camada populacional. Então, a partir daí se percebeu que precisava tirar um pouco o viés de atender a perspectiva somente do grande latifundiário e olhar para aquela camada populacional, a grande, massiva camada populacional que precisava de investimentos para poder crescer, estudar, desenvolver. E daí se explica, né, gente, boa parte da desigualdade social no Brasil, né? Então, no lugar das instituições políticas liberais, né, vulneráveis, que atendiam os interesses do sistema privado, né, segundo Viana, né, aos interesses, então,
particularistas, né, dos clãs rurais, que fragmentavam essa estrutura social. Ele defendia então uma atuação do Estado centralizado e autoritário, né? Um único agente capaz de ampliar as formas de pertencimento social e de dar coesão à sociedade brasileira. Então, ele achava, né, ele já apontava a necessidade do Estado tomar a rédea e implantar políticas em geral para que o Brasil pudesse desenvolver, né? O que até então não era tão viável assim, né, que acontecesse. Então, dessa forma, gente, nós encerramos essa nossa aula de hoje. Segue com ela alguns exercícios importantes para a gente praticar. O Oliveira Viana, né, ele vai dizer que num dado momento o brasileiro, né, ele tinha que dar graças a Deus ao europeu ter colonizado aos Estados Unidos e ao europeu, porque a nosso atraso, né, a incapacidade do brasileiro de desenvolver a tamanha que nós deveríamos dar graças a Deus do europeu ter chegado aqui, porque tamanha a nossa limitação, se não fosse pelo europeu e os Estados Unidos, nós não teríamos desenvolvido, né? Nós não teríamos chegado ao estado de hoje. E a gente sabe, né, que o europeu e os Estados Unidos exploraram duramente o Brasil, né? Mas ainda assim, o Oliveira Viana vai apontar que o nosso atraso se deve a toda essa concentração de riqueza nas mãos de poucos, a esse latifúndio conservador, a esse modelo de exploração latifundiária, mas que o Estado, quando esteve, né, nas mãos aí, né, do europeu, o colonizador, ele acabou contribuindo para o nosso desenvolvimento e para o Brasil sair daquele atraso intelectual, sobretudo, né? Então eu termino a minha aula com essa perspectiva e que vocês possam aí fazer uma reflexão em cima dessa temática que é muito importante e recorrente nos vestibulares, tá bom, gente? Um grande abraço, até a próxima aula.